A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem está alegre com Ele, dê glória para Ele. É muito bom estar na casa do Senhor, louvando a Deus. Confesso para os irmãos que eu estava com saudade. Essa semana passada não deu para estar na casa do Senhor, mas Deus conhece o nosso coração e sabe o quanto nós ficamos saudosos dos irmãos, amém? Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Mateus. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Capítulo 8 de Mateus, no verso 5 ao verso 10, amém? Confesso para os irmãos que o Senhor faz assim, desta maneira, que nós estamos despreocupados, pensando que vamos só ouvir das maravilhas do Senhor. Aí o Senhor vai e nos pega assim, não, você vai falar um pouquinho também. Né, pastor João? Pastor João está pelo Espírito de Deus, amém? E vamos ler a palavra do Senhor a respeito do centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse ao que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Tome o seu assento, aplauda ao Senhor Jesus, por você estar na casa dele, louvando a Ele, exaltando a Ele, buscando a face dele. E hoje, meu irmão, é o culto com a família, titulado esse domingo, primeiro domingo do mês, o culto com a família. E nós sabemos, meu irmão, que família é um projeto de Deus. Família foi algo que Deus colocou no seu coração, aquele amor, aquele carinho de constituir ali no jardim do Éden. Deus deu toda a ordenança, os deveres do homem, os deveres da mulher, os deveres dos filhos. E nós sabemos que houve lá, a família se corrompeu, aí veio o pecado, veio tudo isso, essa mazela todinha para destruir a família. Mas saiba de uma coisa: a minha e a sua família está ainda nos cuidados do nosso Deus. E você perdeu uma grande oportunidade de dar uma glória para Ele. A minha casa, a minha família ainda está nos cuidados de Deus. Aleluia. Porque nós sabemos que nós temos a presença dEle em nossas vidas. A presença dEle é fundamental. Nós podemos perder tudo, perder dinheiro, perder emprego, perder a saúde, perder até algum ente querido, a família ser alvo do adversário, alguns sair da presença dele. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, nós não podemos perder essa graça, essa presença dele em nossos corações. Amém? Então nós já estamos bastante cientes o que era uma família. E aqui nós podemos ver, meu irmão, que tu está nos relatando esse texto que nós lemos no capítulo 8 de Mateus, é o verso 5 ao verso 10 que nós lemos. Relata aqui uma situação meio constrangedora. Eu creio que no meio ali da família, desse criado do centurião, dentro da sua casa, a sua convivência com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, deveria ser bastante constrangedor. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que o criado dele era paralítico, e além de ser paralítico, violentamente atormentado. Agora imagina, meu irmão, pega essa cena, traga para dentro da sua consciência, dentro do seu coração,
dentro da sua mente. Imagina, irmão Samuel, o camarada, além de ser paralítico, ser atormentado. Quando fala de atormentado, meu irmão, a palavra é uma pessoa atormentada, é pessoa que escuta voz, é pessoa que vê coisas, é pessoa que anda para o lado, falando sozinho, vai para o outro lado falando sozinho. Esse aqui no caso era paralítico, ele nem andava, quem sabe, mas também ia se arrastando, ia falando alguma coisa, ia amaldiçoando a sua casa, ia amaldiçoando os seus familiares, porque ele tinha uma palavra que atormentava a consciência dele, a mente dele. Imagina essa situação dentro de uma casa. Aleluia. Mas graças a Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ele encontrou alguém que falou para ele, ouvindo falar de Jesus, talvez falou: vou te levar a uma pessoa que ele é poderoso, ele pode, ele tem toda a possibilidade de te libertar dessa paralisia, de te libertar dessas palavras atormentadas que vem sobre a sua mente para te atormentar. Então eu creio, meu irmão, que esse centurião aqui de Cafarnaum, ele vendo aquela situação, ele se comoveu de compaixão. E se nós observarmos bem o texto, ele era criado desse centurião. E muitas das vezes, meu irmão, quando é um funcionário de uma firma, é um funcionário de alguma coisa, de alguma empresa, quando chega a esse ponto, o patrão, ou o supervisor, ou o gerente, manda logo procurar o INSS, ou ir para o hospital, que vai tratar psicologicamente dele, porque além de ele ser paralítico, ele era atormentado. Então vai procurar um hospital psicológico para poder tratar da vida daquele funcionário, daquela pessoa. Mas não, aqui nós podemos ver o carinho, o amor desse centurião, de pegar aquela pessoa e levar até Jesus, porque sabia que Jesus era a solução para o problema dele. Aleluia. E fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, Jesus é a solução para você hoje. Jesus está, aleluia, olhando para cada um de nós nesta noite, assim como esse centurião levou seu criado até Jesus, apresentou, ela dizendo, até Jesus, a situação do criado, nós podemos ver que ele não chegou nem a levar a ele, porque quem sabe, no momento que ele falou que conhecia uma pessoa que poderia cuidar dele, tratar dele de uma maneira por completa, ele falou: não vou, me deixa aqui, se você quiser você vai. E ele foi lá, o centurião foi lá. Eu tenho certeza, se eu e você apresentarmos a Jesus a minha e a sua situação, ele vai cuidar de nós de uma maneira tremenda e de uma maneira por completa. Eu tenho certeza, meu irmão, quando nós apresentamos a Deus aquela situação, ainda que não aconteça de imediato, mas saiba de uma coisa: Jesus é poderoso para cumprir com a sua palavra. E vale lembrar aqui que Jeremias, quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, lá no verso 11, Deus fala para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Aí ele fala: Senhor, eu vejo um galho de amendoeira, vixe bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Aleluia. Jesus, meu irmão, quando ele promete, Deus, quando ele promete, ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Porque ele é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometendo, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Nós podemos ser infiéis, mas ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E essa visão que ele mostrou para Jeremias vendo aquele galho de amendoeira, ou seja, Deus estava falando para ele: assim como a amendoeira é a árvore do fruto antecipador, que você pode ver, meu irmão, que dos frutos todos, o que se antecipa primeiro a dar o fruto é a amendoeira. Você pode ver que no decorrer do ano, a gente vê a amendoeira dando fruto quase o ano todo. Ele antecipa
o fruto. Da mesma forma, é a promessa de Deus para mim e a sua vida. Ele está antecipando nesta noite. Aleluia! Ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra na minha e na sua vida de uma maneira por completo. E nós podemos ver que esse centurião, meu irmão, ele foi até Jesus e começou agora a apresentar a Jesus a situação daquele seu criado. Em vez de ele mandar o criado procurar os médicos, procurar uma aposentadoria, ou ficar em casa desprezado, largado, esquecido, não, pelo contrário, ele apresentou ao Senhor Jesus a situação daquele camarada. E ele vendo ele chegando até Jesus, ele já falou, ele falou ao centurião, respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Isso é um reconhecimento, meu irmão, de pecador. Isso é um reconhecimento de somente o Senhor é digno de ser engrandecido, porque no versículo seguinte ele fala: eu sou homem e tenho toda a autoridade, eu mando meu servo fazer, ele faz, eu mando ir, ele vai, eu mando ele vir, ele vem. Então eu tenho toda a autonomia também sobre aqueles que estão debaixo da minha ordem. Mas Senhor, faz somente, aleluia, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que o momento que nós estamos passando aqui, falando com Deus, exclamando para Deus, expressando para Deus, orando a Ele, clamando a Ele, aleluia, é que Ele venha entrar com recursos para a nossa necessidade. Da mesma forma, Ele liberou essa palavra para aquele criado. O céu está liberando uma palavra para você nessa noite. Deus conhece o seu coração, Deus sabe muito bem, aleluia, o motivo que você está aqui nessa noite. Eu creio que o motivo maior, meu e seu, independente da situação que nós estamos vivendo, nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, falar que Ele é Deus, falar que Ele cura, falar que Ele salva, falar que Ele liberta, que Ele transforma. Aleluia! Sabe alguma coisa, meu irmão? Ainda que alguém fale para você das promessas dele não vai cumprir na sua vida, eles estão enganados, porque ele não conhece esse Deus que nós servimos. Aleluia! Foi falado aqui através do hino, e a mulher, o fruto de sangue, chegou até Jesus, tocou na hora de Jesus e foi sarada. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Aquela mulher, com as suas mãos, ela tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, na hora das suas vestes, mas pela fé, ela tocou no coração dele. Aleluia! E aquela fé, meu irmão e minha irmã, que agora nós estamos pedindo a Deus, e o céu está sendo aberto, e a provisão dele está vindo para a sua casa, para a sua família, para a minha casa, para a minha família. Assim, meu irmão, como ele liberou essa palavra de cura, falando que aquele criado daquele centurião seria sarado, o Senhor está liberando para você nessa noite. Aleluia! Aplauda Ele, dê glória a Ele, exalta Ele nessa noite, meu irmão e irmã. Aleluia! Tem um negócio que move o coração de Deus, é conforme nosso pastor de novo, ele expressou logo no início do culto: vamos se alegrar na presença dele, vamos adorá-lo na presença, a Ele em sua presença. Quer ver algo que move o coração de Deus, meu irmão? É quando eu e você, mesmo na pior situação, mesmo que está faltando tudo, meu irmão, mas não deixe faltar a alegria de exaltar e glorificar a Ele. Aleluia! Quando ele vê um coração alegre, meu irmão, um coração quebrantado, um espírito contrito, ele começa a liberar as bênçãos, as maravilhas dele. Aleluia! Porque é muito bom, meu irmão, nós louvarmos a Deus, é muito bom nós engrandecemos a Deus, quando está tudo nas condições perfeitas que nós precisamos. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Quando tudo está sem acontecer nada, tudo está tudo certinho para você, se preocupe. Se preocupe. Quando tudo está mais ou menos, se preocupe. Agora está dando tudo errado, tudo o contrário, aí você começa a dar glória a Deus, porque você está vendo, aleluia, o inimigo está vendo, e você está sendo aprovado por Deus, e as bênçãos
apresentou a Jesus a situação, agora aquele criado dele, eu creio, era uma pessoa bastante admirada por ele, era uma pessoa que diversas vezes foi o companheiro dele, diversas vezes estava lado a lado com ele, alegrando ele em alguns momentos, se alegrando junto, mas chegou um momento, meu irmão, que ele ficou paralítico, ficou atormentado, mas mesmo assim, esse amigo não abandonou o amigo. Mesmo assim, ele teve esse amor, esse carinho de chegar até Jesus e mostrar para Jesus a situação daquele criado, a qual ele tinha tanto carinho, tanto amor. E muitas das vezes, meu irmão, acontece conosco de passar por uma situação de querer desprezarmos alguém, querer descartar alguém, aleluia, mas não passamos isso, meu irmão, pelo contrário, quando nós viemos a ser decepcionados, acontecer algo para conosco, aí que nós temos que apresentar essa pessoa ao Senhor, para que Deus venha trabalhar no seu coração, ele venha ter uma mudança de vida, ser transformado, aleluia, pelo o poder do Evangelho. Porque que adianta, meu irmão, nós falarmos em língua, ter todos os dons espirituais, os dons ministeriais, falar, fazer, mas não tiver amor, para nada adianta. E lá o apóstolo Paulo, capítulo 13 aos Coríntios, a primeira carta, não adianta, meu irmão, temos que ter esse amor, temos que ter esse carinho, conforme o Senhor nos amou. 1 João, capítulo 13, verso 16, da epístola de João, primeira epístola de João, para que, se for possível, nós temos que dar vida pelo nosso irmão, temos que morrer pelo nosso irmão, então que possamos, da mesma maneira, esse centurião apresentou a esse criado dele, a Jesus, eu e você possamos fazer da mesma maneira, apresentar a ele a nossa família, os nossos filhos, os nossos seres queridos, nossos vizinhos, nossos amigos, até mesmo aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, nas orações, meu irmão, temos que apresentá-lo para que o poder do Evangelho mude as suas vidas. E da mesma forma que o Senhor operou esse milagre, falando no verso 7, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, Deus está falando para você nessa noite. Você que está precisando de saúde, você que está precisando ser sarada, curada, quem sabe a sua família está precisando ser curada, sarada, um ente querido seu, ou talvez alguém da sua parentela, um amigo, um vizinho. Nessa noite o Senhor está falando: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia! Porque o mesmo Jesus que operou nessa época, nesse momento, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É Ele que está sendo adorado, é Ele que está sendo engrandecido, é Ele que está sendo exaltado aqui nessa noite pelo poder da sua palavra. Aleluia! E nós sabemos, irmão, que não existe outra maneira de nós sermos curados, sarados, a não ser através de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo fala em suas palavras: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim para os maus. Ele sabe, a palavra de Deus nos ensina, e o Senhor Jesus, meu irmão, a missão dele em seu ministério terreno, o objetivo de Deus de enviar Jesus, o seu Filho único, ali para morrer na cruz do Calvário, foi justamente para isso, para sarar nós das nossas enfermidades espirituais, perdoar os nossos pecados, aleluia, nos limpar com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário e por fim nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Fica essa palavra, que Deus abençoe.